vai falar sobre mediação e conciliação no novo CPC. E já estou avisando, eu sou um intruso nessa matéria. Eu sou um advogado de contencioso. Infelizmente, eu fui moldado a aço fundido, né? E trabalhei a vida inteira com contencioso, desde a época do escritório do professor Dinamarco e desde que nós montamos o Lucon Advogados, nosso escritório, há 15 anos. Então, minha especialidade é o contencioso. Minha especialidade é o contencioso no empresarial, na falência, na recuperação e na arbitragem. Aí você fala, então, o que esse cara está falando? Vai vir falar de mediação. Então, eu vou falar da minha experiência com mediação e como a mediação tem mudado o meu contencioso. Talvez esse seja o primeiro ponto que eu queria chamar aqui a atenção. Eu dou aula na graduação do Mackenzie há 10 anos. E eu chamo atenção para os alunos, numa reflexão, especialmente os alunos que estão agora no último ano, falando para eles assim, o que vocês querem fazer? Porque esse é o dilema, né, do último ano, né? Ele está aprovado na OAB e agora quer decidir o que vai fazer da vida. E eu falo, o que você vai fazer para ter valor agregado? Porque fazer igual, todo mundo faz. A sensação que eu tenho é que a gente aprendeu errado, que a gente aprendeu ou desaprendeu. Desaprendeu a forma de solucionar conflito. Então, vamos relembrar lições básicas de pedagogia que estão em nós e nós esquecemos. Como que nós resolvíamos o conflito, ou pelo menos como nossos professores tentavam nos ensinar a resolver conflito? De maneira pacífica, conversando com o seu colega. E o que a gente faz hoje? Não. A gente vai para o litígio. Isso está de maneira disseminada na população, no homo de la estrada da população, que é aquela ideia de vamos para o pau. E isso tem um problema grave, né, cultural. Então, acho que a primeira questão que a gente coloca aqui é uma questão cultural. Como que a gente vai mudar essa perspectiva? E realmente é formando novas gerações. Então, toda vez que me convidam de maneira intrusa a falar de um tema como esse, eu fico muito feliz, porque eu realmente penso nesse tema também como entusiasta, também como estudante, que vem testando o uso da mediação para o meu uso. Porque eu falo para você, eu queria ser uma pessoa mais completa, ser mais calmo, ser menos hiperativo, ser menos reativo, mas essa é a minha característica. Portanto, eu não me considero uma pessoa apta ou capacitada a ser mediador. Então, eu já tentei, mas eu falo para você, eu me sinto fora do lugar habitual. Meu negócio é ser advogado. E aí a gente percebe que eu posso ser advogado na mediação, é um outro mercado. E você pensa nisso, então, atuando como advogado do mediado na mediação? Pode ser, mas a gente pode trazer isso para a nossa advocacia contenciosa. Então, eu vou fazer uma experiência, uma narrativa da minha experiência. Eu comecei a estudar mais a fundo a mediação em 2009, na minha tese de doutorado. Porque tem esse problema do doutorado, que em tese você tem que botar um ovo em pé, né? Em tese você tem que trazer alguma contribuição original. De original não tem nada, mas você tem que criar alguma coisa. E uma das coisas que eu estava defendendo em 2010 era isso, era o uso da mediação no processo de falência e recuperação judicial. O processo de falência e recuperação judicial é um processo tão sui generis, porque ele envolve tantos sujeitos do processo, com pretensões tão diferentes entre si. Aí você fala assim, não, mas os credores trabalhistas não falam a mesma língua. Eu só vou dar o exemplo típico do trabalhista. Imagina uma recuperação judicial, e você tem dois grupos de credores trabalhistas. Um grupo que trabalha na empresa, que é trabalhador da empresa. O outro grupo que é ex-empregado e credor da empresa. Qual é a tendência dessas pessoas diante de um plano? Simples. A tendência do empregado que trabalha na empresa e está em recuperação é votar a favor do plano. Porque se ele votar contra, ele está demitido. E a tendência, portanto, do ex-funcionário é votar contra o plano, porque ele tem raiva do ex-patrão. E é claro que isso é uma tendência que pode ser modificada por comportamentos. Mas veja, se dentro da mesma classe eu tenho sujeitos que falam línguas diferentes, pronto, essa foi o ensejo. Quer dizer, a mediação pode ajudar, porque a mediação pode colocar isso
tentar desenvolver isso de outra perspectiva. Então foi aí que eu comecei a estudar. E comecei a estudar com uma doutrina que eu recomendo para vocês, para todos vocês, que são colegas nossas, que começaram a estudar isso antes. Então eu falo da professora Fernanda Tartucci, eu falo da professora Daniela Gabay, que quando nós estávamos lá fazendo o mestrado e o doutorado, elas fizeram uma boa escolha, uma escolha no começo, começaram a estudar isso no começo. Assim como o professor Carmona começou a estudar no começo a arbitragem e virou quem virou. Toda vez que eu começo a estudar mais a mediação, eu percebo como a mediação pode me ajudar. Na minha prática da advocacia, e eu falo para vocês, como advogado de contencioso, sinto mudanças, inclusive no resultado do contencioso, por adoção de técnicas da mediação. Então, veja, a utilização desse instituto, ela se dá de maneira mais ampla possível. A questão é mudança de cultura. O advogado, por que a gente não vai, daqui a pouco, fomentar a abertura de escritórios de mediação? Quantos escritórios de mediação existem aqui em Chapecó? Quantos escritórios, vou repetir a pergunta, quantos escritórios de mediação existem em Chapecó? Agora, quantos escritórios de advocacia existem em Chapecó? Gente, parece que só eu estou enxergando isso. Olha o mercado que está à disposição da gente. E cada um pode ser especializado em um tipo de conflito, e é mais ou menos isso que eu estava querendo mostrar nos slides, se eles aparecerem, não sei como é que vai funcionar. Está muito pequeno, né? Esse slide eu acho que depois eu posso disponibilizar, e não, gente, fiquem tranquilos, o que dá medo de PowerPoint é isso, né? Você vê o PowerPoint, vê o número de slides, fala, meu Deus, o cara vai falar, não, eu só trouxe isso como uma referência, para a gente poder trocar mais. Eu vou deixar num slide só, que é o slide das técnicas, que é o que mais me interessa aqui. Mais um, por favor. Espero que dê para ver. Acho que não, né? Mas tudo bem, depois a gente coloca aqui. É só para referência, para mostrar que eu fiz alguma coisa, que eu me preparei. Né? Na verdade, era isso. Depois eu disponibilizo isso pelo Congresso. Mas, basicamente, é o seguinte. Vamos mudar a perspectiva, então. Vamos começar de novo. É isso que a gente tem que propor. E hoje eu estava falando... Aliás, por que o Congresso é bom? Porque a gente conhece lugares novos, pessoas novas, revê amigos, tem a oportunidade de dialogar. Portanto, já falo, minha fala não vai tomar mais de 20 minutos, porque eu quero dialogar com vocês e com os palestrantes da mesa. Segundo, como é importante a gente conversar com os nossos professores. Então, hoje eu tive a oportunidade de almoçar com o professor Araquém. Que coisa gostosa, né? Poder compartilhar alguns momentos com o professor Araquém, de quem eu já li muito, e é tão gostoso poder trocar isso. E o problema é que, às vezes, a gente não pode mais trocar com algumas pessoas. E eu falo para vocês, a pessoa que eu mais sinto saudade hoje é a professora Ada Pellegrini Grinover. A professora Ada faleceu ano passado, a gente perdeu a professora Ada, e ela era uma mulher à frente do tempo dela. Eu trouxe até aqui para dar de presente, para quem não dormir até o final da palestra, o livro das últimas jornadas que o IBDP organizou, que nós organizamos, em homenagem à professora Ada. E existe uma razão para eu trazer esse livro, além de fazer o jabá. É que o primeiro texto desse livro é um texto da professora Ada, e ela fala sobre revisitar a teoria geral do processo. E a professora Ada, do jeito doce e duro dela, fez isso comigo ao longo dos últimos anos bastante, então eu sou muito grato por isso. E eu lembro que um dia ela estava especialmente irritada, e eu tomei um coaching dela, bem duro, porque eu repeti por 3 vezes a palavra tutela jurisdicional. Não porque a tutela jurisdicional, uma vez. Não porque a tutela jurisdicional, segunda pitada no cigarro. Não porque a tutela jurisdicional, cinzeiro voou na minha cabeça. A professora Ada falou assim, Ronaldo, eu tenho, no mínimo, o dobro da sua idade, quase lá. E eu penso o processo de maneira muito mais moderna do que você. Você está atrasado, você está parado no tempo. Eu ouvi aquilo da professora, e o que o jovem faz? Retruca. Como assim, professora? Estou super atualizado. Falando, não. Aí ela começou a me arguir como se fosse uma banca. Ronaldo, o que é jurisdição para você? Aí eu lembro, né, professora, jurisdição é função, poder, atividade. Não, está errado. Jurisdição é, antes de tudo, garantia, função e atividade.
Quando você pensa na jurisdição como garantia, você inclui meios que, em tese, estão fora do conceito de poder, que é o quê? A mediação, a conciliação. Mediação e conciliação não combinam com poder, gente. Então, a gente tem que entender que a gente tem tutela sem a jurisdição. E a gente esquece isso. Você vê como é básico? Veja, além do professor Dinamarco e do professor Araújo Sinta, que faleceu, ela era uma da tríade do Teoria Geral do Processo, e ela tinha legitimidade, e ela repensava a Teoria Geral do Processo todo dia. Então, a gente tem que pensar nisso. Portanto, o meio natural de solução de controvérsia não é o poder judiciário. Vamos lembrar disso? Vamos evoluir? O meio natural de solução de controvérsia são os meios autocompositivos, sim. Aí vem aqueles pessimistas. Você vive num mundo de Bob. Não pode. Não dá. Existem conflitos que são jurisdicionais? Sim, mas ele não pode ser a primeira alternativa. Eu falo, imaginemos esse auditório. Esse auditório, por ele ser bom, ele não é um bom exemplo, mas eu vou tentar fazer esse exemplo com esse auditório. Esse auditório, vocês percebem que a gente pode sair daqui, quem está aqui embaixo, por pelo menos 2 saídas, quem está lá em cima também por 2 saídas, em tese, mas a gente sabe que tem uma porta mais acessível, que é aquela ali. Principalmente todo mundo está entrando por aquela porta ali. E lá em cima também, porque eu fui lá em cima, todo mundo está entrando por aquela porta do meio. É a principal porta. Isso é a figura do judiciário hoje. A gente só enxerga o poder judiciário como a porta principal. Aí vem aquela ideia do sistema multiportas. Quer dizer, gente, vamos acordar. A gente tem outras alternativas. E das crises do judiciário, uma das crises do judiciário diz a respeito porque todo mundo escolhe a mesma porta. É um problema de física. Não é um problema de direito. Se todo mundo desaguar na mesma saída, vai ter congestionamento. Agora, se você imaginar que ali é a jurisdição, ali é a arbitragem, ali é a mediação, ali é a conciliação, ali é a negociação, estamos falando um pouco de negociação. E a gente, de maneira equânime, fizer essa divisão, essa descompressão, o sistema vai funcionar melhor. O problema é encaminhar isso de maneira correta. E aí você junta com o segundo ponto. Não são meios alternativos. Vamos parar de falar essa frase. Meios alternativos de solução de controvérsia. Eles são sim alternativos, mas eles são muito mais do que alternativos. Eles buscam meios adequados de solução de controvérsia. Eles são alternativos e adequados. Isso quer dizer o quê? Vou dar o exemplo com o meu amigo Molica. A amizade só traz constrangimento e outras coisas. Então, pela amizade que eu tenho com o Molica, eu falo, o Molica, ele é o nosso presidente da nossa instituição, de várias instituições, do nosso grupo de WhatsApp, ele é o presidente. Ele que exclui ou inclui alguém no grupo de WhatsApp, lá da galerinha da pós-graduação. Porque ele é o cara mais equilibrado, ele é o cara que consegue ouvir e julgar bem os conflitos. Só que mesmo esse cara, diante, por exemplo, de um problema, em tese, tá, Molica? Vamos imaginar que o Molica sofreu uma traição e foi traído pelo seu melhor amigo, aquele compadre que viaja todo final de semana, e a mulher dele estava traindo ele com o compadre dele. Ao longo dos últimos 10 anos, ele descobre isso. Olha, ele está ficando irritado. Calma, Molica. Mesmo o Molica, você vai chegar para o Molica e vai falar assim, ai, Molica, tudo bem? Não, vamos pensar na mediação. Vamos criar um ambiente colaborativo. Agora fica mais claro. Gente, desculpa, para este sujeito do processo, o meio mais adequado de solução de controvérsia, por enquanto, é o sangue do judiciário. É a pensão alimentícia, é a guarda, é a separação com culpa. Concorda comigo ou não? Pelo momento que reflete, e talvez ele consiga justiça e solução por isso. Só que o que vai acontecer? O mundo se renova. Aí Molica vai para um congresso em Chapecó, conhece uma alma boa e caridosa, se apaixona
pensa em casar novamente, contrair novas núpcias. E aí, de repente, entrou nele um outro espírito, de maneira que ele possa fazer o quê? Migrar do meio do contencioso e migrar para o meio da mediação, ou migrar para o meio da conciliação, para acabar definitivamente com isso, para reconstruir laços, fazer uma mediação transformativa. Porque agora ele tem que definir essa questão de quem vai trocar final de semana, porque agora ele quer trocar o final de semana porque ele tem uma namorada. Não dá mais para exigir o pacta sunt servanda da separação. O que eu estou falando para vocês, portanto? Nós temos que pensar, portanto, mais do que nesses meios alternativos, nos meios adequados. E aí, isso começa a encaixar na nossa cabeça uma lógica de que realmente isso vale a pena. Eu falo o seguinte, nós temos que dar tempo ao tempo. Nós temos também que ser otimistas, porque de pessimismo o mundo já basta, gente. O que aconteceu? Meu Deus, não vou falar. Notícia de ontem, vai. O nosso Supremo Tribunal Federal, maravilhoso. Só exemplo bom de harmonia e paz. E vamos aplicar os princípios colaborativos do CPC. Todos os sujeitos do processo, artigo 6º, mundo de Bob de processo. Todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para se obter uma tutela justa e efetiva, prestada em tempo razoável, amor. Pronto, não precisamos de mais nada. O que eu estou falando? Vamos lá, vamos colocar na prática isso. Vamos aplicar isso e vamos dar tempo para as coisas acontecerem. As discussões são as variadas, né? Quer dizer, esse código de processo é o melhor código de processo? Não, mas é o que a gente tem. Vamos trabalhar para ele ficar melhor. Vamos construir doutrina, vamos construir jurisprudência para talvez melhorar ele, mas vamos dar tempo para ele florescer. Quais são as pedras de toque desse código de processo? Dentre elas, a mediação e a conciliação. Temos outras, precedentes, outros que me antecederam já falaram disso. Vamos dar um tempo para testar esse sistema de precedentes, para iniciar uma costura de precedentes. Esse vetor de não recorribilidade do novo código, essa discussão aí da taxatividade ou não do rol do agravo, vamos dar um tempo para verificar se vai funcionar ou não. Já fizemos besteiras demais com os recursos, especialmente quando emprestamos efeito suspensivo ou apelação, mas eu não vou mudar o tema, porque, veja, o contencioso vai puxando a gente, e eu vou voltar para a paz, eu vou voltar para a mediação. E quando a gente pensa em mediação, eu só quero terminar essa breve exposição para que a gente possa discutir, colocando as últimas premissas que eu queria colocar aqui. Primeiro, técnicas de mediação. Está na hora da gente aprofundar a discussão. Não dá mais para falar, não, o juiz tem que sim promover a audiência, ele não pode mais fazer com que essa audiência seja algo... Não, tudo bem, já passamos disso, agora vamos falar como vai fazer essa audiência. Quais técnicas você vai empregar para ela? E existem diversas técnicas, o PowerPoint estava colocando aqui, olha, ressignificação, escutativa. Escutativa é o que vocês estão fazendo comigo aqui agora. Estão fingindo bem que estão prestando atenção no que eu estou falando. Ninguém está usando o WhatsApp. Peguei. Porque na graduação, metade da minha turma que eu estou falando está usando o WhatsApp. Que é a coisa mais agressiva do que você falar com alguém e a pessoa não te olhar? Isso é agressivo. Escutativa, dentre outras coisas, é isso. É fingir que está ouvindo. Mesmo que você não ouça. Na verdade, você vai evoluir para poder ouvir de verdade. Estabelecer esse diálogo para obter uma melhor solução. Teste de realidade, trazer para as partes alternativas para um problema que eles estão vivendo. Alternativas reais, alternativas factíveis. Técnicas de fazer isso, fazer cálculos, sessões individuais. Portanto, essas técnicas a gente tem que partir para isso, para começar a estudar isso. E volta outra coisa. Outra coisa que eu estava discutindo aqui com o professor Alexandre Câmara, tá? Congratulando o professor Alexandre Câmara pelo curso excelente que ele tem. Porque ele começa a pensar fora da caixa. Sabe o que a gente adora fazer? Colocar tudo em caixinhas. Aí eu vou encerrar meu tema com isso. A gente adora categorizar as coisas, o processualista adora categorizar. Vamos lá, processo, conceito, classificação, condições, elementos, pressupostos. Não mudou tudo. Um acha que tem pressuposto de existência, o outro acha que é só de validade, o outro acha que é de existência, validade e negativo.
Gente, pelo amor de Deus, vamos buscar a essência. Vamos parar de só classificar as coisas. Porque a gente começa a classificar e colocar em categorias como se fossem coisas diferentes. Você vai ensinar para o aluno e falar o seguinte, o tema da palestra hoje, vai. Conciliação e mediação. Para uns é a mesma coisa. Para outros são coisas completamente diferentes. E eu vou falar para você, eu não sei. Porque existem características que assemelham tanto eles. Então, eu sou um cara de associação, portanto, eu acho que existem muito mais semelhanças entre eles do que diferenças. Agora, é importante que você categorize, quer dizer, em tese, encaminhe para um e para outro, por características básicas. Opa, desculpa. Gol do Brasil, gol do Brasil. Eu vou continuar falando. Tem mais 5 minutos. Mas, para encerrar, quando a gente coloca, por exemplo, a conciliação e a mediação em categorias diferentes, a gente está errando também, porque em tese é o seguinte, sabe para que serve categorizar? Para quando chegar lá um conflito para você, você em tese, você é o operador de direito, porque o cliente não tem que ter essa... Um dia a gente vai evoluir, todo mundo vai ser da Finlândia, exemplo bom é Finlândia, né? Finlândia ou Noruega, você nunca erra, né? Então assim, um dia todo mundo vai ser da Finlândia, mas quando a gente ainda não é da Finlândia, vamos preparar os técnicos para encaminhar as pessoas para os conflitos. E aí chega lá, uma pessoa com conflito de trânsito, acabou de ter uma batida de trânsito. Aí você, olhei para você, aconteceu, eu estou sentindo, você vê que eu tomo uma energia? Senti, bateu o carro, não foi culpa sua. Então, e aí vamos lá, eu deixei meu cartão depois, a gente conta. Objetivamente, em tese, um conflito de carro, um acidente de veículo, pessoas que não se conhecem, em tese, você encaminha isso para conciliação, por quê? Porque eles não têm uma relação anterior, não tem nada a reconstruir, e você quer resolver com um acordo. Em tese, a conciliação serve para isso. E a mediação? Não, a mediação é transformativa, porque ela busca o problema na origem, restabelecer vínculos. Em tese, na mediação, você não precisa fazer acordo. Não na mediação do CNJ, tem um outro slide aqui que fala sobre isso, porque é a diferença entre a mediação nos Estados Unidos e no Brasil. Porque, em tese, se você faz mediação, você colocou a paz no coração da pessoa, e você não precisa redigir acordo. Aliás, quantos acordos eu já não vi serem perdidos pelo advogado na hora da redação? Não, essa cláusula aqui é fundamental. Aí pronto, acabou. Gente, vamos lá. O que impede de uma sessão de conciliação ser realizada em várias sessões? Que, em tese, a conciliação é diferente da mediação também, porque na conciliação eu faço isso em menos atividades, em uma única sessão ou 2 sessões, e na mediação em várias sessões que você defina no calendário. Nada a ver. Nada impede que eu pegue a técnica de um e empreste para outro. Agora, o que todos falam é, cuidado, porque quando eu crio uma escola, quando eu crio uma técnica, é porque, em tese, ao seguir aquele formulário, eu vou ter um resultado. Quando você empresta técnicas de outros elementos e faz essa sinergia, em tese você pode fazer algo genial ou você pode ter estragado tudo. Mas essa é a atividade nossa, é uma atividade humana colaborativa. Se você achar que seguir a regra é o melhor, você segue nesse caminho. Se você entender que você tem que trazer um elemento diferente, você muda esse elemento. Para finalizar, então, eu apresento para vocês, se desse, mas não tem problema se não der, né, antes que caia a luz de novo, né, o apagão no sul também, que é a ideia das escolas. Nós temos basicamente algumas escolas, 3 escolas eu trouxe aqui para a gente refletir. A primeira escola é a escola que eu mais gosto, particularmente a escola que eu mais estudei, que é a escola de Harvard, que é uma escola de mediação muito utilizada para conflitos empresariais. Porque ela tem um enfoque específico, com técnicas específicas, e o que diferencia ela do modelo circular narrativo, em tese, é que Harvard seria mais focado para o acordo. Em tese. Em tese. Porque se eu pegar o modelo circular narrativo que nasceu em Chicago em 1990, ele pode ser um misto, é só para mostrar mesmo que eu estudei para fazer isso aqui. Né? São essas escolas de mediação, agora ficou muito pequeno mesmo, ficou muito ruim, desculpa, né? Mas não tem jeito. Mas, em tese, quando eu começo a enquadrar as técnicas nessas escolas, eu adoto modelos. Então eu falo para você, eu adoro o modelo de Harvard, acho que o modelo de Harvard tem funcionado, tempo esgotado. Mas eu tenho o desconto do tempo da queda de energia, mas eu já encerro aqui.
Quando a gente categoriza essas escolas, em tese, é para a gente colocar um modelo que pode ser fungível por instrumentalidade. Eu gostaria de ter mais tempo, mas eu realmente não vou tomar uma porrada da Thaís aqui, porque ela já está me olhando brava, e eu quero passar a palavra para vocês, para todos. Desculpa as besteiras, mas é que eu estou emocionado. Chapecó a primeira vez é legal, tá bom? Obrigado.